Oi, Pro. Fiz esse vídeo para falar sobre imigração no Brasil, porque tenho certeza que tem muitos por aqui e muitos daqui em outros países imigrantes. Imigração mexe muito com cultura e economia das regiões brasileiras e as criações coloniais. Essa é uma opinião minha, tudo bem que eu tô falando a opinião no começo, mas vamos começar o texto. A história. A imigração teve início no Brasil em 1530, quando começou a estabelecer um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitânias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, pois contribui para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo num processo de miscigenação, que incorporou portugueses, negros e indígenas. Imigração portuguesa. A criação do governo geral em 1549 atraiu muitos portugueses para a Bahia. A partir de então, a imigração tornou-se mais constante. O movimento de portugueses para o Brasil foi relativamente pequeno no século XVI, mas cresceu durante os 100 anos seguintes e atingiu cifras expressivas no século XVIII, embora o Brasil fosse no período um domínio de Portugal. Esse processo tinha, na realidade, sentido de imigração. A descoberta de minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração migratória. Calcula-se que, nos primeiros 50 anos do século XVIII, entraram só em Minas mais de 900 mil pessoas. No mesmo século, registrasse outro movimento migratório e de açorianos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a Amazônia, estudos em que fundaram núcleos que mais tarde se tornaram cidades prósperas, ou seja, 900 mil pessoas entraram em Minas só pelo ouro e pelo diamante. Eles são bem interesseiros. Imigração no século 21. 21 ou 19. A imigração propriamente dita verificou-se a partir de 1808, vésperas da independência, quando instalou-se um permanente fluxo de europeus para o Brasil, que se acentuou com a fundação da colônia de Nova Friburgo, na província do Rio de Janeiro, em 1818, e a de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1824, 2.000 suíços e 1.000 alemães radicaram-se no Brasil, nessa época incentivadas pela abertura dos portos às reações amigas. Outras tentativas de assentar irlandeses e alemães, especialmente no Nordeste, fracassaram completamente apesar de autorizada ascensão de terras a estrangeiros. O latifúndio impedia a implantação da pequena propriedade rural e a escravidão obstaculizava o trabalho livre assalariado. A caracterização do processo de imigração no Brasil. Bom, esse foi o texto, agora eu vou falar a minha opinião. A minha opinião é que o texto fala muito sobre os portugueses que entraram no Brasil e em Minas também.
vocês viram que 900 pessoas entraram em Minas pelo ouro e pelo diamante. Então, isso é bem interessante a gente falar sobre imigração no Brasil, porque daqui a alguns anos, ou dias, meses, sei lá, séculos, a gente vai ser um imigrante no Brasil. E por ser um imigrante no Brasil, não é uma coisa ruim. Bom, a não ser que a pessoa seja presa e seja mandada para um outro país. Aí é uma coisa ruim, né? Mas que a pessoa viaje para um outro país com intenção de conhecer ele, conhecer a cultura daquele país, aquela trajetória, aquela economia, quanto o dinheiro vale, quanto não, o que é um real para eles, conhecer novas pessoas. Isso é bem legal, bem interessante a gente falar sobre isso, porque algum dia a gente vai ser um deles, eles estão sendo um da gente, eles estão conhecendo o nosso país. E bem legal a gente, algum dia falar com estrangeiros, mesmo que a gente não saiba a língua deles ou algo do tipo. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai levar isso na nossa mente. Isso vai ser importante quando a gente lembrar. A professora fez um trabalho sobre imigrantes no Brasil, agora que eu me lembrei. É tipo isso. Eu gostei muito desse trabalho, eu gostei muito de fazer esse slide, porque eu preferi fazer ele para falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostei muito de fazer isso do que a reportagem ou cartaz. Isso foi bem interessante e obrigada por assistir. E é só. Oi, fiz esse vídeo para falar sobre imigração no Brasil, porque tenho certeza que tem muitos por aqui e muitos daqui em outros países imigrantes. Imigração mexe muito